looking like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Olá, sou Vanderlei Zonivelti com o tema de liberalismo de direita. E o tema de hoje é opções para vice-presidente para o senhor Jair Bolsonaro. Nesse episódio 1 é o senhor Magno Malta, senador pelo Espírito Santo, natural da Bahia, que tem como profissão pastor evangélico e cantor evangélico. E o senhor Magno Malta, né, ele tem uma aura, né, que as pessoas gostam muito dele, porque ele tem uma oratória muito boa, ele tem uma retórica muito boa, ele sabe contra-argumentar muito bem, ele é incisivo, ele é ácido, ele utiliza também de passagens da Bíblia, o que dá credibilidade para as pessoas de direita, para as pessoas conservadoras, para os cristãos. E ele ganhou uma reputação muito grande, né, na época do impeachment, pois ele soube atacar como ninguém, com maestria, o pessoal do PT, a Dilma, o Lula. Então ele fez, né, ganhar uma estatura muito grande. Mas, como tudo na vida tem a sua pegadinha, qual é a pegadinha do Sr. Magno Malta? O Sr. Magno Malta, na época lá dos governos Lula, do primeiro governo da Dilma, ele era uma espécie assim de Sancho Panza, lá do romance de Cervantes, lá do Dom Quixote. Era uma figura meio engraçada, porque, que nem no livro aqui, né? Ele era o Dom Quixote era o Lula, né? E o Sancho Panza era ele, que só dizia sim ao Lula. Tanto que tem algumas matérias jornalísticas que falam que o Magno Malta é uma espécie de papagaio de pirata. Onde está o Lula, ele está lá para aparecer na foto, né? Ou para lá, sei lá, puxar o saco do Lula. Então, durante os dois primeiros governos do Lula, 8 anos, depois primeiro ano da Dilma, mais 4 anos, 12 anos, ele foi então petista de carteirinha. Então o que ele fez lá no impeachment, o que ele usou da sua retórica, sua oratória, né? A sua maneira de contra-atacar, o uso também da Bíblia, ele fazia o contrário, né? Ele atacava o pessoal da direita, o pessoal da oposição, usava, né, seus argumentos bíblicos contra a direita, falava muito bem do governo Lula, do governo Dilma, que como se tudo isso fosse uma maravilha. Então ele era, né, o comunista de carteirinha. Inclusive tinha muitos pronunciamentos dele no YouTube, falando mais ou menos nesse sentido. Mas parece que andaram tirando. Eu consegui achar um e consegui a transcrição dele, que é um dos melhores aqui. Então eu vou falar um pouco sobre o pronunciamento que ele fez no Senado em novembro de 2010, que era a época da eleição da Dilma. Então ele começa assim: empenhei-me de uma maneira muito forte, senador Inácio, na campanha de Dilma Rousseff. Eu fiz por crença, tão somente por crença, por acreditar no novo Brasil, nesse Brasil que avançou em 7 anos com o presidente Lula, que eu quero para os meus netos, para as minhas filhas. O Brasil que eu quero, o Brasil dos pobres, da inclusão social, o Brasil que eu quero que continue. Estou só pensando algumas partes, o pronunciamento é muito grande. E aí ele vai: Salomão disse: com a medida com que vos medis, será medido. Você se prepare, porque você será medido com a mesma medida. Agora prestem atenção. Se vocês puderem, né, ver os pronunciamentos dele, ele usa essa aqui direto. Eu também tenho, né, algumas citações que eu gosto, que eu uso bastante, mas ele usa isso aqui praticamente em todos os pronunciamentos. Prestem atenção. E vai ter aí uma surpresa sobre isso aí. Aí ele vai:
Aí começaram a dizer muita coisa da senhora Dilma Rousseff, que ela não pode ser presidente porque falou que nem Jesus tira a vitória dela. Não pode ser presidente porque foi guerrilheira. Só por isso, né? Essa mulher pegou em arma. Essa mulher sequestrou. O único sequestro que eu conheço na época da ditadura foi feito pelo Gabeira, assim mesmo em um sonho de juventude. Essa guerra empreendida por essa jovem Dilma Rousseff nos anos difíceis de ditadura, por ela, nós não podemos esquecer as pessoas que participaram dessa movimentação. O José Dirceu, o nosso querido. Acreditem. Se não houvesse essa luta de enfrentamento, essa utopia de sonhar com um Brasil livre, pelo qual a Dilma lutou, eu, filho de uma faxineira lá do interior da Bahia, jamais teria tido chance de me tornar senador da República sem a luta deles. E vamos lá, aqui, pegar mais um trechinho aqui. Qual é o país que eu quero? O que eu quero eu sei. Eu dizia a eles. O país que eu quero é o país do Lula. O país que eu quero é o país da Dilma. É o país da Marina. Porque Marina lutou com eles na sua vida. E passou quase 7 anos no governo. Ajudou a construir todas essas políticas públicas, né? Agora, votem na Marina. A Marina não é comunista, ela é cristã. Tá bom, acreditem. Eu quero o Brasil do Lula, que tirou 30 milhões de brasileiros da miséria e os inseriu no contexto que hoje a elite chama de pobres emergentes, as elites. É verdade, porque pobre... Hoje, senador, tem máquina de lavar roupa. Pobre no Brasil tem micro-ondas. Compra biscoito recheado para os filhos. Pobre no Brasil, hoje senta nas praças de alimentação dos shoppings. Os aeroportos estão cheios. E estão viajando de avião. Porque está tão barato quanto viajar de ônibus. Esse é o Brasil que eu quero. Eu quero o Brasil das 20 novas universidades federais que o Lula construiu em 7 anos. O Brasil das 214 escolas técnicas. Prinatec. Então, o Brasil que eu quero é o das 214 escolas técnicas feitas pelo Lula. Eu quero o Brasil que pagou 15 bilhões ao FMI e nos tirou da humilhação. Pagou, né? Porque como eu fiz na PEC 241, vai ver meu vídeo lá. Porque a China estava em alta, o Brasil tinha as commodities, vendeu, enriqueceu e conseguiu pagar, né? E trocou por dívida interna. O Brasil que eu quero é o Brasil do Lula, que tirou 15 milhões de irmãos nossos do escuro, que fez o Luz para Todos, que fez Caminhos do Campo. O Brasil que eu quero, senador, é o Brasil que avançou, que firmou os pilares da economia, que recebeu respeito mundial e continua recebendo. O Brasil que eu quero é o Brasil do ProUni, é o Brasil da Universidade do Negro. A mais bonita página do Brasil, senador Raup, foi escrita por um semi-analfabeto que só tem 9 dedos na mão, que é presidente Lula. A crise internacional pegou os países do primeiro mundo de frente e pegou-nos de lado. Fomos os últimos a entrar e os primeiros a sair, porque os fundamentos da economia estão sólidos. Vai falar com a China lá e os commodities. E outra, né? Isso aqui é a história da marolinha que chegou depois, né? Agora já estamos vendo, né? País quebradaço. Ah, quem dera tivesse o programa Minha Casa Minha Vida. Quem dera tivesse. Não havia um programa desse. O Brasil que eu quero não inclui privatizações. O Brasil que eu quero do Lula, sem privatizações. O Brasil que eu quero não tem programa para salvar banco, em vez de salvar o pobre. Eu cruzei esse Brasil com o Lula. Fernando Henrique, em 8 anos, foi o Espírito Santo por 15 minutos. Nunca fizeram nada pelo meu estado.
arrebentados, fomos até o Lula. Eu era o coordenador da bancada. Quando o Lula estava começando o governo, pedimos para ele antecipar os royalties do petróleo para salvar o Estado. E o Lula, começando o governo, chamou o ministro de Minas e Energia para ver o que fazia. Porque essa coisa de petróleo é com o ministro de Minas e Energia. O ministro, entendendo nossa situação, antecipou 400 milhões para o Estado do Espírito Santo. Sabe quem era o ministro? Dilma Rousseff. E ela perdeu no meu estado. Fico triste com isso. O Lula tirou no meu estado 200 mil famílias na miséria. Os pobres e emergentes que visitam os shopping centers têm máquina de lavar louça em casa. No domingo, às 8h05, o Brasil conhecia a primeira mulher presidente desse país. Uma mulher preparada, que tem uma história de luta, que vai dar continuidade a todos os programas do Lula e que vai melhorá-los. Tem obrigação disso. A mulher que gestou o PAC e viu tanta propaganda dizendo: fizeram o PAC, mas só conseguiram realizar 30%. Mas 30% do PAC é mais do que 100% daquilo que não fizeram. E ela vai fazer muito mais. Se eu pudesse jogar búzios nessa época, né? Vamos estar aqui para dar sustentação a ela, para dar continuidade a esse novo Brasil, a esse novo país. Encerro meu pronunciamento. Agora olha só, encerro meu pronunciamento dizendo que a Bíblia diz: com a medida que vos medis, e tudo quereis que os outros façam, faça a vós também, né? A mesma passagem. E aí ele termina, né? Agora eu fico pensando em vocês aqui. Tá bom, o cara, ele realmente, ele tem lábia. Mas um malandro, né? Me desculpe, mas aquele que era 12 anos palmeirense e resolve virar corintiano, ou era 12 anos gremista e quer virar colorado, eu não sei, né? 12 anos flamenguista e vira, sei lá, Fluminense ou Vasco. Não sei não se é uma pessoa assim, né, que a gente possa confiar, né, com passagem de Bíblia ou sem passagem de Bíblia. Agora, que é uma pessoa assim e outra, na segunda eleição da Dilma, ele foi contra e ele quis lançar a chapa dele. Ou seja, ele tem interesse também. Quando chegar perto, se ele começar a ver que as pessoas estão gostando desse jeitão dele, eu não duvido que ele lance uma chapa dele para concorrer com o Bolsonaro. Agora, suponha que não, ele esteja aí sem fazer nada. Pensando em Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, eu acho que é uma boa opção, porque ele, como eu falei, ele fala bem, ele tem essa questão cristã, que ele pode suavizar a questão do Bolsonaro, fazer essas citações. Não sei, eu acho que talvez seja uma boa, se a gente for pensar somente como alguém para levar o Bolsonaro até a presidência da República. Agora, se eu acho a pessoa confiável, eu não acho, mas, né, eu acho pragmaticamente, né, na prática, de repente é um bom nome. Agora deixo para vocês pensarem, põe nos comentários aí o que vocês acham. Um grande abraço a todos e ó, tchau, tchau.